Às vezes nós achamos que a salvação é só para quem anda certinho, ou a gente pensa que a salvação é só para quem está completamente desviado. Então vamos ouvir um pouquinho sobre 4 famílias. Desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, eu escolhi 2 famílias no Velho Testamento e 2 famílias, eu estou falando de uma família inteira, estou falando de 4 famílias inteiras, e 2 no Novo Testamento. Os textos são longos, nós vamos ler o texto referente a cada família, como a Bíblia apresenta cada família, e você vai vendo e pensando na sua família, pensando em você dentro da sua família e neste cenário onde Deus quer salvar as famílias. Fala para quem está ao seu lado: Deus quer salvar a tua família. Então vamos ficar em pé, e para o primeiro texto que nós vamos ler, nós vamos ficar em pé, que está em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Lá no início da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 7. Tenho pensado muito na família, na minha família. Há 30 e tantos anos, eu e Ilma oramos pela nossa família. Eu já batizei alguns elementos da nossa família, mas existem pessoas da nossa família ainda resistentes, pessoas ainda, equivocada em relação a isso, e não posso fazer mais nada a não ser orar e estar junto quando eles tiverem alguma necessidade. Então vamos ler esse texto, preste atenção, ele é extenso, os outros também são, mas se faz necessário. Gênesis 6, versículo 7 diz assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Esse dado é muito importante. Ele não achou graça caminhando pela rua, ele achou graça diante do Senhor. E graça é favor imerecido. Ele não merecia. Não veja Noé como alguém maravilhoso, bom, pagador das suas contas, que merecia isso. Ele não merecia. Ele achou graça. Graça é favor imerecido. 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, mas a gente vê que Noé e sua família precisavam da salvação. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. E aí você deve pensar num argumento muito fraco, antibíblico, daquelas pessoas que dizem: Deus não é injusto de deixar pessoas morrerem. A humanidade toda aqui morreu, com exceção da família de Noé. Versículo 14: faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Então Deus está sendo muito claro e exigente. É assim que eu quero. Não invente nada. Estas são as medidas. Esta é a planta. Este é o projeto. Deste modo a farás,
de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30 côvados. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Não economize madeira, Noé. Não faça de 2 pavimentos, eu estou falando para fazer de 3. Não quero um pavimento. Esta é a planta, este é o projeto de Deus para que Noé fosse salvo. Versículo 17. Porque estou para derramar as águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Noé não teve que ir para dentro do mato, em cima das árvores, pegar ninguém, nenhum animal. Deus trouxe para Noé. Deus que providenciou tudo. Noé não foi atrás de animal nenhum. Foi Deus quem trouxe até a arca quando esta estava pronta. Versículo 21. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Leia em voz alta o versículo 22. Assim fez Noé, conforme Deus ordenara. Deus te abençoe e que você seja vencido pela pregação da palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos sentar. Essa é uma história muito conhecida. Todo mundo fala em Noé, todo mundo conhece Noé. Mas teologicamente há muita confusão e equívoco sobre esta história. Noé não veio de uma família que entrava na igreja, saía, que dava dízimo e oferta, e que foi ensinado que não podia faltar aos cultos e tal. E um dia Noé falou: eu preciso de Deus, meu Deus, eu estou vazio. Não aconteceu assim. Deus foi ao encontro de Noé, como Deus foi ao teu encontro, como Deus usou alguém para ir ao teu encontro, como Deus falou para você, como que Ele quer, como que Ele queria que você se comportasse, vivesse, para que Deus salvasse você. A primeira família é esta, a família de um homem que a Bíblia diz, aqui no versículo que a gente leu, no versículo 9, que ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, entre os seus contemporâneos. Então não está falando de uma temência, de uma justiça divina, mas em relação aos seus contemporâneos. Esse dado é muito importante. E Noé andava com Deus. Por quê? Porque os ancestrais de Noé, uma parte de Noé, temia Deus, conhecia Deus e queria andar com Deus. Enoque foi um dos ancestrais, ele nem passou pela morte porque ele andava com Deus, ele era com Deus. E Noé, entre os seus irmãos que não queriam saber nada disso, até porque a Bíblia, ela quando começa a traçar a linhagem de onde Jesus vem, ela começa simplesmente a nos mostrar as pessoas
que estavam nos planos do Senhor. Então vamos lá. Então Noé é essa primeira família que eu queria apresentar, relembrar, mostrar para você neste culto hoje à noite. Um homem que enxergamos como alguém merecedor, mas eu pergunto, e a esposa de Noé merecia? E os filhos de Noé mereciam? As noras de Noé mereciam? A gente não sabe nem o nome da mulher dele. A gente só sabe, porque está escrito, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus salvou estas 8 pessoas. Deus salvou de um dilúvio, Deus salvou, e lá mais na frente, Pedro se refere a isso, dizendo, as pessoas se dão em casamento, Jesus falou, as pessoas se dão em casamento, as pessoas vão e vêm, e como no tempo de Noé, ninguém está prestando atenção nesta coisa chamada salvação, até que um dia o dilúvio veio. Então Pedro está dizendo, até que um dia Jesus voltará. Esta é a primeira família. Deus foi ao encontro de Noé. Noé não estava com problema de emprego, Noé não tinha problema de vício, Noé não tinha problema conjugal, nenhum filho de Noé era drogado, mas Noé precisava ser salvo. E Deus falou, eu vou acabar contigo, mas eu vou salvar você e a tua família. Foi Deus quem falou isso. Deus resolveu salvar você. Deus se determinou em salvar você. Você está aí? Amém. Você não acordou de manhã e disse, eu preciso ser salvo. Foi Deus que antes da fundação do mundo disse, eu vou salvar a Viviane. Eu vou salvar o Ricardo. Eu vou salvar o Daniel. Foi Deus, isso está escrito na Bíblia. Nenhum de nós acordamos um dia no desespero dizendo, eu preciso fazer alguma coisa. Aliás, isso às vezes a gente até fala, mas a gente nunca vai na direção de Deus. É Deus quem veio em nossa direção. Está escrito lá, não foste vós, eu que vos escolhi. Palavra do Senhor. Vamos para o segundo texto, segunda família, que está lá em Josué capítulo 2. Então nós temos uma pessoa temente, uma pessoa justa entre os seus contemporâneos. E aos nossos olhos a gente fala, ele tinha que ser salvo. Porque a nossa maneira de julgar a coisa, a nossa maneira de determinar é com padrões humanos. Então, eu acho que todo mundo aqui ao ler do versículo 7 até Deus falar, como Deus falou para Noé, ele decidiu, ele disse como tinha que ser, não faça diferente. Até aqui a gente fala assim, Noé precisa ser salvo, coitado, ele é uma pessoa tão boa, esta é a imagem humana, esse é o sentimento humano. Vamos agora para alguém que nós, ao lermos a vida, essa pessoa não pode ser salva. E Deus salvou, não somente ela, mas como a família dela. Josué capítulo 2, acharam? Amém. O texto diz assim, versículo 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher cujo nome era e eles pousaram ali na casa desta prostituta. Não valia nada. E de acordo com os nossos padrões de família, Noé tinha que ser salvo. Mas Raabe, não. Por duas razões. Não fazia parte da igreja, não fazia parte do povo, e ela era uma prostituta. Versículo 2. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo,
a notícia chegou nos ouvidos do rei desta mulher. Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe. O rei soube que os 2 espias de Israel estavam na casa de Raabe, a prostituta. E ele mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ela está contando a história para o mensageiro do rei. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E eu acho uma coisa tão interessante aqui. Em outros assuntos e com outras pessoas, ela ia aos homens para se deitar com eles. Mas com estes aqui foi diferente. Ela foi a eles que estavam deitados. Aqui, ó. Antes que os espias se deitassem, eles estavam se preparando para se deitar, e ela foi ter com eles. Mas ela agora não foi ter com eles para uma transa sexual. Veja para o que ela foi ter com eles, no versículo 9. Ela disse para eles: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo. Que confissão! Uma prostituta faz uma confissão de quem é Deus e como a terra dela viveu por causa deste Deus. No versículo 12 ela diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. A casa dessa mulher ficava em cima da compacta muralha de Jericó. No versículo 16, e disse: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça,
e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata na janela. Agora nós estamos vendo a família de Raabe, uma meretriz. E quando a gente olha para uma pessoa, se ela não é um Noé, a gente diz que ela vai para o inferno. E eu não acredito que lá onde Noé vivia não tinha outras pessoas boas. Eu não posso crer que Deus matou pessoas boas, porque Deus é mau. E por causa dessa história, o pai da fé, quando Deus disse que ia acabar com Sodoma e Gomorra, ele ficou apavorado, porque o sobrinho dele estava lá. E Abraão começa a suplicar a Deus e fazer uma pergunta: mas se tiverem 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Não, Abraão. E se tiver 40, o Senhor vai destruir? Não, Abraão. Até que essa conversa de Abraão com Deus chegou até quando Deus disse: se tiver um, eu não vou destruir. O que eu quero dizer? Será que o simples fato de Noé ser justo e temente a Deus o livraria do dilúvio? Não. Não, porque para ele ser livre do dilúvio, ser salvo do dilúvio, ele com a família, ele teve que obedecer algumas regras, condições impostas por Deus. Bastou essa mulher apenas poupar os 2 espias? Não. Ela teve que marcar a casa dela com uma linha, um fio vermelho. A casa dela tinha que ser marcada. E mais, ela tinha que trazer para junto dela toda a família, para que a família dela fosse salva. Aí eu fico pensando em 2 coisas nessas 2 famílias. Primeiro, como Noé vai convencer as noras de que o mundo vai acabar? Porque convencer o mundo, ele não tinha esse trabalho, essa responsabilidade. Mas como falar com a família? Porque muitos hoje, crentes evangélicos, estão encontrando dificuldade de trazer sua família para perto e dizer: fica comigo, porque esse mundo vai acabar. Noé trouxe. Esse é o trabalho de Noé. Noé trabalhou uma arca exatamente como Deus falou. Inicialmente a família dele deve ter pensado: esse cara está doido. A verdade é que quando o primeiro pingo d'água caiu, Deus tinha já levado os animais, Noé já estava dentro da arca com a sua família, e foi Deus quem fechou a arca. E fechou pelo lado de fora para Noé não abrir e aquele coração mole salvar lá o cara, o vizinho dele, o outro parente, sei lá quem. Eu vejo que Raabe, ela simplesmente começou a ouvir, e esse dado é importante: Deus vai dar essa terra para o povo dele, Deus vai dar essa terra para o povo dele. E ela começou a ouvir, todos os moradores de Jericó começaram a ouvir, e todos os moradores de Jericó começaram a ouvir que Deus é tremendo, que Deus é poderoso, que Deus dá poderes para as pessoas que Ele escolhe. Todo mundo ficou com medo. Mas em qual casa Deus visitou nesse momento? Qual foi a casa? De uma prostituta. E ela se coloca ali como alguém que conhecia mais Deus do que um israelita. Pela declaração dela, ela disse: eu sei que o teu Deus, e eu quero fazer parte desse Deus. Eu não quero mais ser assim. A minha vida, eu não sei como sair disso. E sem Deus a pessoa não consegue sair. Você não consegue sair. Por mais religioso você seja, você
você não consegue sair. Por mais entendimento que você tenha da palavra, se Deus não agir em teu favor, você não consegue sair. Se você está entendendo isso, diga amém. Amém. Ela faz os dois espias jurarem. Eu fico imaginando a família dela. Como foi difícil para Moisés, Noé convencer as noras, deve ter sido muito difícil para essa prostituta. Olha só, vamos fazer uma ilustração de Raabe, a prostituta, reunindo o pai, a mãe, os irmãos e a família dela. Olha só, Deus vai acabar com tudo. Olha só. Mas Deus vai me salvar. E Deus vai salvar vocês, porque vocês são a minha família. Imagina a família que sabia como a Raabe era e acreditar numa coisa dessa. Nós temos tantas dificuldades quanto essas pessoas de trazer a nossa família para perto. De repente, para alguém de hoje é difícil falar que tem que ser da arca como Deus falou. E não da maneira como você quer viver e achando que você também é de Deus. A arca tem que ser como Deus falou. Imagina como foi complicado para Noé. E fazer um barco onde não tinha mar. Imagina como foi complicado para Raabe falar para a família dela que o Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, o Deus de toda honra e toda glória, vai acabar com a terra. Mas vai salvar só Raabe, a prostituta. Imagina, ela deve ter ouvido gente rindo na cara dela. A verdade é que se você ler o texto mais lá na frente, você vai ver que ela ficou esperando. Então a segunda família é a da Raabe, uma meretriz, que aos nossos olhos nós indagamos como ela pode ser salva, como ela pôde ser salva. E não somente ela, mas toda a família dela. E não somente salva, e agora durma com esse barulho. Ela não foi somente salva da destruição de Jericó, mas ela foi honrada, passando a fazer parte da linhagem de Jesus. Dá para você entender isso? Então nós temos que parar, sabe de quê? Não, fulano não vai para o céu. Ninguém tem autoridade para isso. Nós vamos ver muitas prostitutas no céu. Aliás, tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre isso. Fica surpresas. E de repente nós vamos ver muito cidadão bom que não sai da igreja fora do céu. Muitos pregadores fora do céu. Vamos para a terceira família. Esse era muito religioso, esse rapaz. E ele obrigava, ou convidava, ou convencia toda a sua família a ser religiosa junto com ele. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Não se subestime, porque você ainda não atingiu um grau de espiritualidade. Se existe no teu coração um desejo, um temor a Deus, se existe na tua boca um clamor, um invocar, continue nessa direção. Porque é Deus quem salva as pessoas. Foi Deus quem salvou você. E Deus vai levar você para o céu. Fala isso para quem está ao seu lado. Deus vai te levar para o céu. Atos capítulo 10. Eu não estou falando de vivermos levianamente. Eu não estou falando de nós vivermos de maneira pecaminosa. Eu não estou falando que agora a gente vai viver de qualquer forma. Não, muito pelo contrário. Vamos lá, Atos capítulo 10, versículo 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Gente, ser piedoso e temente a Deus não significa necessariamente uma pessoa salva. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Ele até orava a Deus. Esse homem supria as necessidades de muita gente que ele pedia esmola.
mas estas coisas não são evidências de salvação. E quando nós colocamos estas coisas, nossas virtudes, nossa piedade, quando nós colocamos o nosso temor a Deus como evidência de salvação, a gente está anulando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Somos salvos porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. É esse o ponto de partida. Você ou concorda com isso, ou então tem que procurar outro cristianismo. Foi porque Jesus desceu da glória e subiu na cruz no seu lugar, no meu lugar e no nosso lugar. Versículo 2: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: o que o anjo disse para ele? As tuas orações diante do Então Deus viu, e Deus está vendo cada oração nossa, Deus está ouvindo, Deus está vendo cada assistência social que a gente está fazendo. Deus, mais do que ninguém, vê como está o nosso coração, com piedade, com temor. Mas isto não é evidência de que estamos salvos. Versículo 5. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos. Você quer saber quando uma pessoa está começando, ela pode começar a dizer assim: Deus me salvou. É quando ela vê urgência em obedecer uma ordem do Senhor. O anjo saiu, diz o versículo 7, que essa palavra é importante. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus e um soldado piedoso que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. E olha como é que Deus trabalha. É Deus quem trabalha. Fala isso para quem está ao seu lado. Fala. É Deus que trabalha. É Deus que tem todo o controle. Fala para a pessoa que está dizendo: deixa de ser bobo. Fala, deixa de ser bobo, pensando que você é o cara e você está controlando. É Deus quem controla tudo. Amém. Deus falou com Cornélio, está Pedro lá do outro lado. Aí o anjo fala com Cornélio, Cornélio age, nesse momento está o Pedro, está Deus lá falando com Pedro, dizendo o seguinte, versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. E se a gente quer ouvir Deus, só tem uma maneira de ouvir Deus: é orando. Fala isso para quem está falando. Só tem uma maneira de ouvir Deus: é orando. Amém. Aí subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Sabe aquela coisa de uma visão? Ele é como se saísse de si, mas não saiu de si. O cristianismo não tem nada a ver com o espiritismo. Às vezes a gente não entende certas coisas, mas a gente não sai do controle. Então ele tem assim como um êxtase. E então viu o céu aberto, teve uma visão, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. O cara judeu, daquele bem enraizado, ele vira para o Senhor, replica
no versículo 14: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, olha só, é tudo organizado. E a gente pensa assim: meu Deus, eu vou me dar mal. Deus organizou tudo. Amém. Deus permitiu esse teu deserto. Deus permitiu ninguém acreditar em você. Deus permitiu você se prostituir, você se degradar, se degenerar. Mas Deus está no controle de tudo. Amém. E quando Deus disse: eu vou salvar, Deus salva. Amém. Se Deus fosse um político brasileiro, a gente podia duvidar. Mas Deus é Deus. E tudo que o Senhor prometeu, Deus vai cumprir. Amém. Enquanto meditava acerca... Onde eu parei? 17. É o 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Rapaz, não precisava nem de GPS. Já parou? Que Deus, quando Ele trabalha, a gente nem precisa de tecnologia. A gente vai onde tem que ir. A gente entra onde tem que entrar. E uma vez eu ouvi um pastor falar: essa é a conspiração da Trindade para trazer vida na vida de pecadores mortos. E ele estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, Pedro estava na sua oração acerca da visão, disse-lhe o Espírito do Senhor: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então ele precisava ficar preocupado que era ladrão. Ele precisava ficar preocupado que seria um sequestrador para a vida dele. Foi Deus quem o enviou. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui vieste. Agora, Deus nem revela tudo. Porque Deus podia falar assim: olha só, vou salvar a família de Cornélio. Mas Deus não fala esse ponto. Deus fala assim: vai com eles. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tens, sou eu a quem buscais, aqui vieste. Então eles disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus. Mais um, reto e temente a Deus. E tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir o quê? As tuas palavras. As tuas palavras. Quais eram as palavras que Pedro proferia? Que palavra era? O Evangelho, a palavra do Senhor. Esta é a terceira família. De alguém religioso que orava, dava esmola, vivia a sua vida no temor de Deus, era piedoso, tinha muitos empregados. Alguém que nós podemos considerar uma pessoa religiosa, mas que Deus falou: você precisa ser salvo. Você precisa... Para Noé, Deus falou: você precisa sair dessa geração e eu vou fazer tudo novo contigo. Raabe, Deus, como se falasse assim: eu vou te tirar da prostituição e vou te colocar na linhagem do meu filho unigênito. E para Cornélio é como se Deus falasse assim: se você é uma pessoa muito estimada porque é um religioso, você vai ver quando você se tornar um cristão. Então Cornélio
A terceira família é a desse Cornélio, alguém que podemos considerar um religioso, e não no sentido pejorativo da palavra, não. Alguém que queria saber de Deus, que queria ter ouvido. E a última família é Atos 16, 23. Agora a gente vai ver um trabalhador que também tinha uma família. Eu fico imaginando o grau emocional da família deste homem, pela reação que ele tem. E aí você vai entender que quando eu leio um texto, eu viajo dentro das normalidades da humanidade. Então a gente está falando aqui do carcereiro, versículo 23 de Atos 16. Acharam? E depois de lhes darem muitos açoites, bateram demais em Paulo e Silas. Então está dizendo aqui, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, olha Deus conspirando novamente aqui. E a Bíblia não fala que os outros presos foram agraciados com a salvação. O mesmo evento acontece onde todos estão. E aí a gente vê que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, que não estavam ali simplesmente porque desagradaram a religião judaica, mas eles estavam ali porque Deus os incumbiu de serem os mensageiros para esse carcereiro, porque Deus já tinha determinado salvar a família dele. Aí diz que cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, gente, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Por que Deus não livrou todos os seus apóstolos de situações de serem cerrados ao meio, de serem crucificados de cabeça para baixo? Porque não havia propósito de Deus nisso. Quando Deus livrou alguém, porque Deus estava mostrando o seu poder e queria usar este alguém que estava a serviço deste Deus para um propósito e um objetivo. Ou a gente entende a palavra de Deus, os desígnios de Deus, os objetivos de Deus dessa forma: nós somos instrumentos, nós somos ferramentas, nós somos servos, e Deus vai nos usar para que tudo que Ele planejou antes da fundação do mundo aconteça. Deus nos usando. Fala para quem está ao seu lado: Deus, se ainda não te usou, Deus vai te usar. Então fala para a pessoa: você, com toda certeza, se Deus te escolheu, te salvou, Deus vai te usar. Ou crer ou não crer, isso é questão de fé. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Portas abertas. Eu fico imaginando alguns crentes no lugar de Paulo vão sair correndo, que a bênção de Deus aconteceu na nossa vida. Já reparou que nós só pensamos em nós? Já reparou que nossas correntes de oração é pedido a Deus para nós, somente para nós, para a nossa casa? Quando nós estamos numa situação aperreada, a gente, quando Deus faz alguma coisa, a gente fala assim: agora é a resposta de Deus para a minha vida. Afinal de contas, eu sou Paulo. Eu não posso ficar aqui dentro dessa prisão. Paulo fica calmo, sereno e tranquilo. Vê quem anda com Deus, sabe que Deus é tão surpreendente que eu, um simples homem comum, posso ser um tremendo explosivo na mão de Deus para abalar corações e almas. Deus me colocou ali exatamente para isso.
Eu não vejo Paulo saindo correndo, pegando o braço de Silas, correndo, falando, vamos embora daqui, que Deus é muito... O que é a nossa oração, nosso louvor fez? Vamos embora! Não, ele fica parado. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se. Aí eu fico imaginando o grau emocional desta família. Este homem foi alertado, avisado que estes dois eram elementos de alta periculosidade e não podiam fugir. Então eu fico imaginando que este homem assumiu para si a responsabilidade de guardar Paulo e Silas de maneira que eles não pudessem sair, porque dependia desse sucesso o emprego deste carcereiro. Mas quando ele vê que está tudo arrebentado, ele diz, é melhor eu morrer. Eu fico imaginando essa família, um homem desse tipo, sem o controle emocional, um homem desequilibrado. E quantas famílias são assim? Quantas pessoas que por causa de um emprego, ela se transforma, ela quer a morte, ela vende sua alma, ela perde o seu tempo, sua vida, por causa daquele emprego que não pode perder. Mas o que eu acho interessante é que antes que esse homem se suicide, Paulo bradou em alta voz lá dentro da cela que ele estava, não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. E o que eu acho interessante é que mais ninguém fugiu também, porque agora que o show vai começar. Quando a explosão acontece, é aí que Deus está falando, quem está controlando essa cadeia aqui sou eu. Não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Então o carcereiro, ele procurou salvação? O carcereiro procurou salvação? Mas a salvação foi atrás dele e de você que está me vendo aí. Aí ele diz assim, 28, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Rapaz, é demais a reviravolta que Deus faz. Hoje você pode sair daqui e o teu carro tremer, e você vê Deus agindo através de você. É uma questão de fé, não de emoção. Aí o carcereiro pediu uma luz, entrou precipitadamente, tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, e disse, senhores, que devo fazer para que seja o quê? Salvo. Significa que esse homem estava perdido. Significa que esse homem não tinha um norte. Significa que esse homem estava sem direção. Significa que este homem, ao pedir isto, o que eu faço para ser salvo? Significa que eu estou perdido. Eu preciso de ajuda. E nem ele sabe o que fazer. Por isso ele pergunta, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, o que responderam para ele? Cremos em Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram o quê? Pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Aí saíram da prisão e foram lá para casa. Agora o homem não está mais preocupado que Paulo e Silas vão sair da prisão. E leva-os para a casa dele. E naquela mesma hora da noite, 33, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos houve batismo naquela noite. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Agora olha para mim. Esta é a
a quarta família desta mensagem, a do carcereiro. Alguém trabalhador, responsável, apesar do trabalho que lhe dava o sustento. E agora eu quero fazê-los pensar nas quatro famílias, mediante as perguntas que eu tenho aqui. Primeiro eu quero dizer que todas as quatro famílias foram salvas. Vocês concordam comigo? Elas foram salvas. Noé foi salvo com a sua família. E através da família de Noé, Deus falou: eu vou fazer tudo novamente. Raabe foi salva. Você acredita que a Raabe foi salva? Eu acredito que essa mulher foi salva ao ponto de se tornar, fazer parte da linhagem do Senhor Jesus, nosso Salvador. Qual outro que eu falei? Cornélio foi salvo. E eu não peguei o texto em que o Espírito Santo se derrama na casa e na vida de Cornélio. Essa é uma evidência da salvação. E esse carcereiro foi salvo. Estas famílias foram salvas. E eu pergunto, porque buscaram a salvação ou porque o Senhor as salvou? O Senhor as salvou. Não existe outra resposta. Foi o Senhor. Foi um mover de Deus. Rapaz, como é que Noé ia trazer um par de leão, um par de jacaré? Uma criança perguntou: pastor, Deus botou os gafanhotos, aquele marimbondo dentro da árvore. Ih, não se preocupou com isso, não. É Deus agindo. E quanto mais preocupados nós ficamos, mais insensíveis do que Deus está fazendo e da presença de Deus em nosso favor. Quanto mais ansiosos nós ficamos, deixa Deus agir. Fala isso para quem está ao seu lado. Deixa Deus agir. O que Deus viu para salvar estas famílias? Nada. Deus não viu nada. Não tinha nada. Por que Deus salvou o filho de Noé? Um acusador. Alguém que desonrou seu pai depois de ter sido salvo de um dilúvio. O que Deus viu? Nada. Você não pode dizer que Deus salvou porque você merece, porque senão você está indo contra a teologia da salvação. Deus te salvou porque Deus amou você de tal maneira que deu o Filho unigênito dele para que perecesse no seu lugar, para que você tenha vida eterna. Por isso Deus te salvou. Essa é a única resposta. Porque Deus salvou estas famílias? Primeiro, Deus salvou estas famílias porque estas famílias estavam perdidas. Até o homem temente, piedoso, quem dava esmola. Deus salvou estas famílias porque Raabe estava perdida. Deus salvou a família de Cornélio porque ele era religioso, mas estava perdido. Deus salvou a família do carcereiro porque ele era um bom trabalhador, um bem responsável, mas era uma pessoa desequilibrada. Pensou em suicídio por causa de algo que aconteceu. Por que Deus salvou estas famílias? Primeiro, Deus salva. E só salva quem está perdido. A família de Noé seria engolida pelo dilúvio. Vê se concorda comigo. Se Noé não fizesse a arca como o Senhor mandou, não adiantaria o temor nem a piedade de Noé. Ele e a família dele iam ser tragados pelas águas do dilúvio. Mas Deus, com graça e misericórdia, falou: Noé, faz assim. E Noé, nós lemos o texto, fez, foi salvo. A família de Raabe também seria destruída com Jericó, conforme as outras famílias todas foram, se ela não tivesse ouvido de Deus e feito o que um mensageiro de Deus mandou ela fazer: marca a tua casa. Porque de repente eu posso não estar na tropa que vai passar pela tua casa, mas o alto comando vai saber que uma casa em cima da muralha de Jericó, com um fio de escarlata, esta casa tem que ser poupada. Pronto.
e a família dela foi poupada. Em segundo lugar, Deus salvou estas famílias, nunca esqueça isso, por causa da graça e da misericórdia divina. Por isso que Deus salvou essas famílias. Sabe que Deus salvou Solange? Por causa da graça e da misericórdia dele. E Deus te salvou porque você estava perdido. Deus te salvou porque você estava perdido. Deus te salvou porque essa coisa chamada misericórdia, que se renova a cada manhã e que não tem fim e que é inexplicável, salvar uma prostituta, a misericórdia de Deus. Só tem essa explicação. Graça. Deus está dizendo na sua palavra: eu vou salvar porque eu sou gracioso. E em terceiro lugar, Deus salvou estas famílias porque estas famílias receberam a fé, receberam em seus corações a fé, que é um dom de Deus. A fé não é um bem que recebemos por causa de nossa capacidade intelectual. A fé é um dom de Deus. E esta fé só vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação de quem? Da palavra de Cristo. Não tem fé que salva que não seja desta única maneira. E em quarto lugar, Deus salvou estas famílias porque, independentemente da época, e eu peguei duas épocas, duas culturas, dois testamentos diferentes, dificuldades diferentes, independente da época, independente das culturas, das dificuldades, estas famílias, todas elas passaram pelo processo que Paulo explica aos romanos como é que uma pessoa é salva. E eu quero que você abra lá Romanos capítulo 10. Está quase acabando. Romanos capítulo 10. Eu busquei o Senhor, eu louvei, eu estou fazendo tanta obra, o Senhor me salvou. Não. O Senhor te salvou. O Senhor escolheu você. Deus disse assim: eu vou salvar a Débora. Não é por causa do papai, não é por causa da mamãe, não é porque você fez parte da igreja de Nova Vida, do Engenho Novo, ou está na Rede de Vida, onde você... Não. Deus te salvou. É assim. Romanos 10, versículo 13. O que está escrito? Leia, por favor, em voz alta. Do 13 até o 15. Já. Porque toda aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não creu? E como crerão naquele que nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo está falando para essas pessoas assim: olha, todo mundo que invoca o nome do Senhor é salvo. Nesse mesmo capítulo, Paulo está dizendo: a palavra está na tua boca, está no teu coração. Fala. Eu vejo neste texto Paulo fazer duas declarações, duas afirmações. Ele está afirmando, ele não está supondo. Ele está dizendo no versículo 13: todo aquele, que está escrito aí no versículo 13? Todo aquele que invocar. Vamos lá, todo mundo junto, já. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. É muito simples e fácil. Porque qualquer um pode invocar o Senhor, será? Será que qualquer um invoca o Senhor? No Mateus 7, 21, leia só o versículo 21.
mas você deve ler até o 27 em casa, por causa do tempo. Mateus 7, 21. O que está escrito aí nesse Mateus 7, 21? Já. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, todo que invocar não significa que é apenas abrir a boca. Vamos voltar lá para Romanos 10? Uma coisa é chamar, falar, pedir, se desesperar. Outra coisa muito diferente é invocar. Sabe o que significa essa palavra, esse verbo? Invocar. É trazer para dentro de você. Tem que estar dentro de você. Não pode ser apenas uma palavra proferida. Tem que ser a expressão de um coração rendido, o invocar. Não é um invocar da boca para fora, como muita gente, Senhor, Senhor, como Jesus falou em Mateus 7. Não é também um invocar baseado na vontade humana. Ah, Jesus vai me ajudar. Ah, eu estou com Jesus, mas Jesus não está com muita gente que diz que Jesus está com ele. Não é um invocar baseado na vontade humana, não é um invocar baseado no desespero e na tribulação, nem tampouco é também um invocar baseado num Deus de letra minúscula de alguma religião, seita ou de certos aventureiros. Este invocar tem que ser o invocar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tem que se invocar o Deus Santo, digno de toda honra e toda glória, que abriu mão do que lhe era mais precioso, que era seu filho, para substituir a gente na cruz do Calvário. Então, quando eu afirmo Deus salvou você, eu estou na expectativa que foi Deus e não você que escolheu. E neste texto, Paulo também faz 4 questionamentos nesse Romanos 10. O primeiro questionamento, ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então a gente, quando lê Romanos 10, 13 até o 15, a gente tem que entender como é que é essa ordem cronológica para dizer que está salvo. Não é simplesmente invocando se nada aconteceu. E como você invoca, como diz aqui no primeiro questionamento que Paulo faz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Quantas pessoas estão invocando, mas não creem no Senhor? Quantas pessoas estão tributando a sua salvação à igreja, a uma tradição familiar, porque não conhecem, não creem no Senhor? Tanto a família de Noé, quanto a família de Raabe, Cornélio e do carcereiro creram. Não ficaram apavorados com a destruição. Ficaram maravilhados e creram pela promessa que o Senhor fez: eu vou salvar vocês. Quais evidências de que essas famílias creram? Os filhos obedeceram Noé, a mulher obedeceu Noé, as noras obedeceram Noé, a família da prostituta levou fé no que ela falou, a família do carcereiro toda foi batizada, a família de Cornélio estava ali aguardando um mensageiro para ouvir, porque até então eles só oravam e davam esmolas. Agora eles vão começar a crer e conhecer Deus. Quando Pedro entra na casa dele, ele começa a falar de Deus. Você só invoca quando você crê. E aí vem o terceiro questionamento. Não, segundo. E como crerão naqueles que nada ouviram? Não pode invocar se não crer. E você não vai crer se você não ouvir nada dele. E se você é muito antipático à Bíblia, ou a Bíblia é antipática a você, você não vai crer nunca. Se você dorme quando você tem que se alimentar e desfrutar das pérolas da Bíblia, você não vai crer. E se você não crer, você não vai invocar. E se você não invocar, você não é salvo.
É simples assim, gente. Você está entendendo? Que as pessoas dizem, não, mas o fulano cantava para Jesus. Quanta gente canta e adultera? Quanta gente prega e rouba? Deixa eu invocar. Depende de crer conforme as medidas e os padrões. Noé creu e fez exatamente como Deus falou. Se nós cremos, nós temos que fazer exatamente como o Espírito Santo está mandando a gente fazer. Amém. Se eu mudar a medida, é porque eu não estou crendo que aquela é a melhor maneira. Então Paulo faz o primeiro questionamento. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Aí ele vai para o segundo questionamento. E como crerão naquele de quem nada ouviram? O que nós temos ouvido de Jesus? O que nós estamos aprendendo de Jesus? Só a palavra e a pregação vai nos informar isso e vai formar o nosso caráter cristão. Terceiro questionamento que Paulo fala. E como ouvirão? E como ouvirão? Se não há quem pregue. Por que Raabe creu? Porque a notícia chegou aos ouvidos dela. Existe um Deus. Existe um Deus que está acabando com tudo. Existe um Deus que vai acabar aqui também. Existe um Deus tão poderoso que teve um homem que olhou para o sol e disse, para, e o sol parou. Essa mulher creu, ela começou a ouvir. E ela falou, cara, será que isso é verdade mesmo? Tem um Deus assim? Aí Deus manda um mensageiro lá. E ela vai no encontro com um mensageiro de Deus. E esses homens não mudaram uma vírgula do que ela tinha ouvido ao longo da história dela. Às vezes a gente pensa que a pessoa está muito longe de Deus, mas ela está ouvindo. Porque estão falando de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Até que chega uma hora, alguém ali naquela casa, ou naquele ônibus, ou naquele lugar, mensageiro de Deus, que fala, isso tudo é verdade. E pronto, o Espírito Santo transforma aquela vida. Você está entendendo? Amém. Então, o primeiro questionamento que Paulo fez, como porém invocarão aquele em quem nada creram? Segundo, como crerão naquele de quem nada ouviram? Terceiro, e como ouvirão se não há quem pregue? E quarto, e como pregarão se não forem enviados? A salvação foi planejada antes da fundação do mundo, mas quando chega aqui, ó, nessa dimensão, alguém tem que pregar. Porque se alguém não pregar, pessoas não vão ouvir. E se as pessoas não ouvirem, não vão crer. E se elas não crerem, elas não vão invocar. E se elas não invocarem, não serão salvas. Entenderam? Então, ao ler esses questionamentos do apóstolo Paulo, porque eu vejo que tanto a família de Noé quanto as famílias dos outros ouviram. Tanto a família de Raabe quanto a família dos outros receberam os mensageiros. Raabe recebeu os mensageiros de Israel. O carcereiro recebeu Paulo e Silas. Cornélio recebeu Pedro e uma pequena comitiva. Quando a pessoa diz assim, eu invoco. Como é que foi esse processo? Você está invocando quem? Como é que isso aconteceu para você hoje invocar o Senhor? Tem que partir lá do ponto de trás. Porque Paulo faz a segunda declaração nesse versículo 15, dizendo, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Tanto os dois espias quanto Pedro, Paulo e Silas tinham os pés formosos. Anunciaram, confirmaram. E então a história me faz pensar de como tão mal e caótica, degenerada
estava a humanidade. Porque o único que Deus não enviou alguém humano para pregar foi para Noé. E por quê? Porque não tinha ninguém salvo por Deus para anunciar a salvação. Mas os outros foram homens anunciando para homens, pregando a palavra do Senhor. Vocês estão aí? Amém. O que eu quero dizer é que você não pode analisar se uma pessoa é salva ou não pelo último item deste processo que Paulo nos mostra. Está invocando, está cantando. Não. Isso é o último. O primeiro, ela tem que ter tido contato com pessoas que têm os pés formosos, que falam, que anunciam, que pregam. E aí, quando elas começam a ouvir as boas novas, por pessoas que Deus de alguma forma enviou, elas vão ouvir. E à medida em que elas vão ouvindo, elas vão crendo. E à medida em que elas vão crendo, elas vão invocando. E quanto mais ela invoca, mais salva esta pessoa é. Porque esse próprio capítulo 10 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Não há confusão nisso. Entenderam ou não? Amém. Foi claro, Júlio? Amém. Você entendeu? Amém. Então vamos parar de olhar para a pessoa e dizer, ela canta como um rouxinol. E aí? O homem prega que é uma beleza. E aí? Rapaz, eu tenho feito diariamente um exame e um balanço da minha vida. Porque eu posso estar aqui falando, clamando e dizendo o nome do Senhor, e Deus me livre de ser um destes do Mateus 7, versículo 21. Naquele dia, eu sou falando, eu te conheço? Quem é você? Eu sou o Bispo Pedro. Bispo Pedro? Quem é Bispo Pedro? Da onde? Mas Senhor, eu pregava. Mas Senhor, eu abri tantas igrejas. Mas Senhor, não te conheço não. Então não é o invocar. Invocar é quando a gente conhece o Senhor. E quando a gente conhece o Senhor, é um chamar, é um gritar, é um falar, é um repetir. Estou repetindo o que o outro falou. Achei bonito, ele falou, ô Jesus amado. Tem gente que fala assim, ô Jesusinho do meu coração. Aí eu achei tão bonito, tão fofo. E eu falo assim, ô Jesusinho do meu coração também. Não. Paulo está falando de um invocar. É fazer uma faxina lá dentro, dizendo, vou tirar isso tudo aqui. O Senhor ficar à vontade. A minha pergunta no final desta palavra, o Senhor está à vontade dentro do teu coração? Se o Senhor está à vontade, as paredes vão tremer, o sol vai parar, a arca não vai afundar, as bênçãos de Deus, você não precisa correr fugindo, porque elas vão te acompanhar. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Você vai ficar mais feliz em abençoar pessoas do que ser abençoados. Porque tanto quanto você abençoar, mais Deus vai abençoar você. O apóstolo Paulo disse, bem-aventurado é aquele que dá, mais dá do que recebe. Então, meus irmãos, não importa se nossa família se prostituiu, não importa se nós fomos religiosos, não importa se a gente está trabalhando até morrer no emprego perigoso. O que importa é que o Senhor definiu, determinou que vai nos salvar, Ele vai nos salvar. Ele vai te levar para o céu.
Não se deixe levar pela propaganda enganosa. Qualquer um pode falar Jesus, mas nem todo mundo canta e adora dentro de uma cadeia com os pés amarrados no tronco, como Paulo e Silas. Percebe a diferença? E é assim que Deus mostra para quem está perto da gente quem nós somos. Uma vez um pastor, não sei porque ele tinha bronca de mim, não sei. Ele dizia, o pastor Pedro só manda as pessoas, ele nunca vai para fora. Ele manda os pobres coitados. Nunca fiquei sabendo disso quando eu estava morando lá. Rapaz, me deu uma alegria, sabe? Aquela alegria. Aí essa pessoa que ouviu, que também era um leve trás, né? Sabe como é que é? Aí ele falou assim, o bispo foi com a família toda morar no Nordeste, você falou que ele não ia. Aí o outro, ao invés de falar assim, puxa, eu julguei o meu irmão errado. Aí ele falou assim, mas também do jeito que ele vai, qualquer um vai. Aí Deus falou assim, não vou te mostrar quem é meu filho, porque Deus faz isso com o diabo. Viu meu servo Jó? Aí Jó falou assim, também, deixa eu dar um peteleco nele. Aí Deus falou assim, tá bom, mas você não vai tocar na família dele nem nele. O cara arrebentou com o patrimônio de Jó. Jó ficou doente. Aí o diabo com aquela cara, com o rabo entre as pernas, aí Deus viu meu servo Jó. Mas, deixa eu botar ele com uma leprinha para ver se ele vai te louvar. Aí Deus falou, está autorizado, mas não vai tirar a vida dele. Aí o diabo pegou o garfo e a faca, o babador e partiu. E Jó começou a se coçar com um caco de telha. Imagina. E Deus não teve o terceiro diabo. Mas eu fico imaginando Deus assim, agora. Então, quando coisas nos acontecem, Deus permite, porque Deus sabe como é que Ele nos constituiu. Se está acontecendo, Deus sabe como Ele construiu você. E não tem lepra, não tem dilúvio, não tem desemprego, não tem diabo nem demônio que possa destruir aqueles que são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vá nessa fé. A evidência de Deus abençoando não é dinheiro sobrando. Nenhum deles tinham. Não é o emprego melhor do mundo. É andar com Deus. É estar sensível a Deus. É estar disposto a passar por todas as privações. Eu fico imaginando algumas pessoas pensando assim, mas o bispo Pedro está lá naquela casa, um pouquinho de gente, mas meu Deus do céu, porque de repente, para muita gente, o bispo Pedro era pastor só de multidão e de catedral. E Deus fala assim, não, os meus servos, os meus filhos me servem onde eu quero, vão para onde eu mando e vivem conforme as medidas que eu dei para eles. Amém. Então, gente, se há algum fogo estranho ardendo entre vós, não estranheis. Porque se você está com Deus, você teme a Deus, se você ouve a pregação, se você crer por causa da pregação, Deus te salvou. Deus salvou você. Se você já passou por tantas e tantas coisas, caiu, mas a mão do Senhor te levantou 1, 2, 3, 4, 5. E esse número 7 em Provérbios não é um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Significa quantas vezes você cair, o Senhor vai te tomar pela mão. Amém. Vamos ficar em pé. Ele me ama, Ele me amou. Mas não sai ainda não, porque eu quero te abençoar. Vamos cantar esse corinho, vamos fazer essa declaração para o Senhor. Ele te ama. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, Ele te ama.
Fala para a pessoa que está falando, não te